Seguinte, que pauta interessante. Título da pauta, O Segredo dos Magros. Interessante o título também, mas antes dela contar o segredo dos magros, minha querida amiga nutricionista Fernanda Paulucci, bem-vinda. Ela vai contar o segredo do look. Vem cá. Não, hoje não. Você está maravilhosa. Nesse look Não, mas você está muito bonita. Não tá, Gláucia? É um total look. Vem aqui, ó. Amiga, não tenha vergonha, você é uma mulher lindíssima, não fica tímida, olha isso. Olha isso! Uau! Depois você já deixa lá no seu Instagram, onde é que um monte de gente vai perguntar. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Tô fazendo, claro, uma brincadeira, mas o tema é muito sério, porque falar de segredo, né? Falar dessa questão de magros, enfim, das pessoas que conseguem perder peso e se mantêm magras, ou aquelas que uma vida se mantém magras também através dos hábitos, faz a gente pensar em uma série de questões. Por isso você quis colocar o tema, né? Na verdade, foi um estudo feito há algum tempo já, e aí, na verdade, ele relacionava alguns hábitos destes magros, né? O que eles tinham em comum, tanto no hábito de vida quanto na rotina alimentar deles, né, que era em comum e que faziam com que eles se mantessem dentro do peso. Junto disso, eu associei outras coisas também de outros estudos, né, que estão correlacionados na manutenção do peso. Então a gente vai falar sobre esses tópicos. Primeiro tópico na tela. Vamos ver. Olha lá. Dormem cedo e acordam cedo. Exatamente. Interessante. O primeiro fator é o sono, e isso é uma coisa que a gente sempre comenta em todas as pautas. Então, dormir cedo e acordar cedo, eu acabo encaixando essa rotina no meu ritmo biológico. Eu acabo tendo menos neuroinflamação, melhor adequação de serotonina e dopamina, e aí eu acabo tendo um controle melhor de hormônios, de fome e saciedade. Que horário é cedo? Então, dormir cedo às 10 da noite, que seria o ideal. Às 10 da noite você se recolher. E acordar cedo, em torno das 7, né? Então, 6h30, até umas 8 horas, que é o horário do pico do cortisol. Tá, até umas 8, ok. Isso. É um bom tempo. 10 é difícil, mas... Na cidade de São Paulo, onde a gente está com luz branca o tempo inteiro, né? E é super agitado, então é difícil a gente entrar nessa rotina, mas se você conseguir, é uma garantia da manutenção do peso corporal. Perfeito. Próximo, olha lá. Eles não pulam o café da manhã. Tá aí uma coisa super polêmica. E a refeição é um dos marcadores para regular ritmos biológicos. Então, tomar o café da manhã, de manhã, um café da manhã saudável, faz com que eu regule esse ritmo biológico, garantindo uma glicemia mais constante ao longo do dia, a modulação de hormônios aí, do estresse, E aí vem a questão do jejum, né? Pois é, que eu ia te perguntar, você sabe? Eu já sabia que você ia me perguntar. Então, tem pessoas que não têm genes favoráveis para fazer o jejum. Então, não aguentam nem jejuns muito longos, né? Acabam ativando mais hormônios do estresse. Entendi. Então, tem pessoas que não funcionam, então, com jejuns longos, nem pulando o café da manhã várias vezes na semana. Isso já é suficiente para desregular a produção hormonal, a produção de neurotransmissor. Então, para algumas pessoas vai funcionar o jejum mais vezes, outras, né? Esse perfil de pessoa, a gente deveria adequar, né, 2 vezes na semana, fazendo o jejum, não que pegue o café da manhã, mas o jejum mais do final do dia. Entendi. Que termina a refeição às 6 da tarde. Então, para essas pessoas vai funcionar melhor. Mesmo assim, são pessoas que não vão ficar 18 horas. São pessoas que vão ficar 14 e já vai ser suficiente. E aí, isso é uma coisa muito individual e a gente acaba sentindo, né? Porque daí a gente entende, não, aquilo tá virando um sacrifício muito grande, tem alguma coisa errada, não é para ser dessa forma. Aumentou a válvula de escape no final do dia, aumentou a vontade de comer no final do dia, né? Fazendo o jejum, tem alguma coisa que não está adequado. Mas, em geral, um café da manhã saudável vai regular o ritmo biológico, regular essa produção hormonal de neurotransmissor. Ao contrário, também é verdadeiro. Então, se eu escolher um pão na chapa com requeijão e café, ou um croissant que é rico em gordura saturada, gordura trans, eu vou desregular o meu ritmo biológico e eu vou garantir um aumento do apetite ao longo do dia. Entendi. Então, isso piora a regulação do peso corporal. Então, quando diz um café da manhã saudável. Dá um exemplo de café da manhã saudável. Eu trouxe aqui o abacate. Onde está o abacate? Está aqui. Adoro, a gente trouxe os ovos, que dá para utilizar. Aqui é uma bebida vegetal com café e um chá verde, por exemplo, né? Para dar
aquele pontapé nesse ritmo biológico para ativar aí, né, algumas enzimas que têm essa ação mais reguladora de energia, né, enzimas mais antioxidantes. Você gosta daquela bolachinha de arroz? A gente pode colocar, que ela é bem magrinha. Também tem crocância. Pode ser o carbo do café da manhã. Para quem é mastigador, mas pode ser raízes também. Tá. Batata. Isso. Batata doce, inhame, cará. Então a gente pode colocar abóbora, que alguns pacientes vão preferir uma torradinha, outros vão preferir o pão. Aí a gente pode indicar um pão de amêndoas, por exemplo. E outros vão gostar da refeição mesmo. Então tem paciente que prefere. Principalmente os nordestinos. Comer comida. Eles têm o hábito de comer batata doce, inhame no café da manhã. E é super normal. Mandioca, super normal. Eu acho muito legal. E combina super com queijo saudável. cottage, combina com ovo. É super saudável. Agora, tudo bem se a pessoa pratica a atividade física e depois toma o café da manhã? Tudo bem. Não tem problema. É o fato de não pular aquela refeição. Não pular aquela refeição. Ok. Porque até a pessoa que pratica atividade física, geralmente a gente dá o pontapé com alguma coisa de pré-treino. Então ela não fica ali alienada sem enzimas antioxidantes ali. Tá. Próximo segredo dos magros, já tem perguntinhas do público na @Você Bonita TV. Almoçam cedo e jantam cedo. De novo, a gente está caminhando aí na regulação desses ritmos biológicos. Então, quando eu tenho hábitos de vida que eles se harmonizam com esses ritmos biológicos, que a gente fala que é o ritmo circadiano, a tendência é de uma manutenção de peso mais adequada, manter o peso em eutrofia, né, mais em normalidade. Quando a gente interrompe, então a gente tem hábitos que não condizem, então a gente vai tender a ser mais estocador. E almoçar cedo e jantar mais cedo vai me garantir isso daí. Fizeram estudos até com mulheres, mesmo com valor calórico igual, de 2 grupos, então calorias iguais ao longo do dia, as que intensificavam as calorias no café da manhã, elas perdiam mais peso das que comiam mais calorias à noite. Então tudo isso porque a gente tem prejuízo no processo de digestão, a gente aumenta a resistência à insulina, reduz a taxa metabólica basal e ativa genes estocadores quando come à noite. Glaucia, tô te enxergando, diretora faz tudo. Mas isso ela aí. é magrinha. Então, tô enxergando a Glaucia. Você tá se enxergando, Glaucia? Por enquanto, sim. Tem mais itens. Mas eles almoçam cedo e dormem cedo, a Glaucia. Depois das 8h30, você não adianta tentar falar agora. Deixa o recado. Ela ficou falando. Você deixa o recado pra ela, pega, depois mas ela acorda cedo também. 5h30, 6 ela já tá acordada, né, diretora? Então vamos pro próximo pra ver se você vai também continuar se identificando. Incluem salada e vegetais no almoço, jantar e lancham frutas, chás e oleaginosas. Isso. Então a gente sabe que o consumo de vegetais, pelo menos 2 vezes ao dia nas grandes refeições, né? Eu gosto de incluir o suco verde, que é uma 3ª vez, e a inclusão de pelo menos 3 frutas ao longo do dia vai garantir um microbioma intestinal saudável. E aí a gente sabe que quem está acima do peso costuma ter um filo de bactéria, que é o Firmicutes, que se alimenta de farináceos e açúcares, por exemplo. E os magros têm um perfil de bactéria em maior proporção, que é o filo dos bacteroidetes. Estes bacteroidetes, eles se alimentam de gorduras boas e compostos fenólicos, polifenóis. Que fantástico. E aonde que tem esses alimentos, né? Nas castanhas, nas frutas, nos vegetais. Então, quem tem ao longo do dia uma frequência de vegetais e frutas garante um aumento desses bacteroidetes e uma regulação melhor da resistência à insulina, né? Um menor acúmulo de gordura, então a gente regula as lipases, que transformam o excesso de glicose em gordura, e também a gente torna-se mais gastador. Tá. Então facilita a termogênese. Entendi. Menos estoque e mais gastador. Mais gastador. Então Ótimo. não adianta olhar agora no almoço e falar, ai doutora, eu não como. Tem que incluir, você trouxe muito. Tenho medo de comer folhas fora de casa. Não, isso né? Aquelas histórias que a gente ouve sempre. Coloca lá as gotinhas e vai num lugar da sua confiança, comam salada. Próximo, não abusam de refrigerantes industrializados, isso é um fato. Exatamente. Então, o maior consumo de alimentos industrializados, a gente tem um maior aporte de toxina.
Então, mais conservantes, aditivos, farináceos que têm pesticidas como o glifosato. A gente tem açúcares modificados. Então, a presença dessas toxinas pioram aí a minha inflamação, o meu estresse oxidativo, a gente piora a destoxificação e o que acontece? A gente acaba não tendo mitocôndrias saudáveis. Quando eu não tenho mitocôndrias saudáveis, eu tendo aí a queimar menos gordura corporal. Quando a gente fala desses industrializados, por exemplo, creme de ricota, cottage, até o próprio iogurte, que o melhor é que só tenha 2 ingredientes, exato, eles também são considerados aí inflamatórios por Então aí vai depender, né, do industrializado. Hoje a gente tem alguns mais saudáveis e a gente tem os convencionais. Então, por isso que o profissional vai te ajudar a trazer marcas que ele conhece que são melhores, ele vai ajudar a dosar, a compor a sua semana com esses itens. Então, tem uma bolachinha de arroz, né? É muito provável que tenha algum tipo de conservante, mas, poxa, ao longo do dia eu estou comendo 90% de alimento de verdade, então o meu corpo consegue lidar com um pouco de aditivo que tem ali. Entendi. Mas, em geral, os magros comem mais comida de verdade. Pode reparar, são aqueles que levam marmitinhas. Sim, a base. Mas é engraçado isso, né? Como para cada um uma coisa vai ser mais difícil do que para outros, né? Sim, cada um tem um ambiente. Tem gente que não abre mão do pão, por exemplo. Você sabe que hoje eu conquistei, assim, eu tenho três coisas industrializadas, só que eu não consegui tirar, mas eu vou um dia... Vinho... Não, o vinho eu não coloco industrializado, porque é um processo lindamente artesanal, amiga. Depois a gente conversa sobre isso. Não, brincadeira. Mas eu ia dizer, adoçante, que eu realmente coloco. Ainda, mas preciso parar. Não, mas tem umas opções muito saudáveis. O queijo cottage, que eu te perguntei. E quando é o cottage, é o creme de ricota, que ainda precisa ter um sabor. E de vez em quando o peito de peru, assumidamente, eu acho gostoso. Com todas as pautas que a gente faz. Com todas as pautas e olhando aquela cor dele rosa, que não é normal, mas não é todo dia, mas eventualmente. Então, assim, vocês não acham interessante listar o que a gente tem na geladeira que é industrializado? Sim, o que a gente come todo dia que é industrializado? Sim, eu acho que é um bom exercício, não é? Eu fiz isso outro dia, por isso que eu tô te falando. Até pelas embalagens aí, quando você vai reciclar, que você joga fora, para você ver o quanto proporcionalmente você está consumindo de industrializado dentro da sua casa. Eu acho. Então é uma forma da gente realmente regular isso daí. Muito bom. Eu acho que pode ser bacana. Vamos pro próximo. Depois a Glaucia vai falar os dela. Tem consciência do que comem e pesam-se com regularidade. Então, a consciência do que come significa que quando ele está mastigando, ele está ali com plena consciência da refeição. A mastigação traz mais saciedade. Ele não liga o piloto automático, ele não está se alimentando e fazendo outras coisas, ou falando no telefone, ou jogando, ou vendo rede social, porque você acaba aumentando o volume, o consumo, né, dos alimentos ali, não prestando atenção na sua saciedade. Então, isso é mais do que comprovado. Outra coisa, são pessoas que têm um entorno dela controlado, ou seja, a gaveta do trabalho tem o lanchinho dela certo, levam os lanchinhos e deixam na copa. Dentro de casa não tem os armários cheios de coisas tentadoras, então já programa, por exemplo, uma lista de compra, não vão ao mercado com fome. Né? Se é uma pessoa que não cozinha, já compra os congelados da semana, já monta as marmitinhas de lanche da tarde para levar para o trabalho. Então você tende a não ter um entorno tão tentador, porque se você não se programa, se chega no teu trabalho e tem um bolo, você vai consumir. Se tem umas bolachinhas, na hora que bate aquela fome à tarde, você vai consumir. Você está vulnerável. Então, sempre é bom você ter o seu chocolate, que é o chocolate saudável. Porque se o coleguinha levar o chocolate que não é saudável, você vai querer, é igual na época de escola. Tem também você sempre é o lanchinho do amigo. Que levam umas marmitinhas que não são saudáveis, que até leva marmita e tal, mas que ali tem as coisas que não são. Mas nesse estudo dos magros, eles tinham aí esse controle. Essa consciência. É uma organização. Uma organização. Planejamento. Planejamento da alimentação. Tá. Então, vamos para o próximo comportamento. Olha lá. Não fazem dietas restritivas. O foco dessas pessoas magras é melhorar a qualidade alimentar. Então, ter melhor qualidade ao longo do dia, né? Das escolhas delas. A gente sabe que dietas restritivas vai mexer nesse estado de recompensa e pode fazer com que a gente não leve na rotina
uma escolha mais saudável. Então, se eu restringo muito, eu vou tender o corpo, né, aumentar a grelina e fazer com que eu queira comer alimentos com uma alta densidade energética. Né? Então, deixa a gente mais vulnerável, deixa a gente também mais frustrado no sentido de não querer seguir uma alimentação mais adequada, mais saudável. Tá. Então, isso é um fator que faz com que a gente auxilie nessa manutenção de peso sempre em eutrofia. Tá? Muito bom. Já não fazer dietas restritivas. Olha lá. Passar na Nutri para ter, né? Plano alimentar. Praticam atividade física com frequência e possuem atividades de lazer controlando melhor o estresse. Ou seja, fizeram um palmeirense aqui, ó, meninas. Vocês estão vendo isso? Fizeram comigo. Mas pensando que não descontam tudo na comida porque tem outras fontes de prazer. Exatamente. É isso. Então, eles têm outras fontes de recompensa, então não ativa esse modo recompensa assim com foco relacionado à comida, essa adoração total pela comida. E a gente sabe que as relações aí entre as pessoas, né, preenchem a gente e também fazem a gente tirar o foco da comida. A atividade física vai liberar hormônios aí que controlam, modulam o estresse, melhoram neurotransmissores e aumenta a biogênese mitocondrial, o que facilita a gente queimar mais gordura, né? Então, se manter sempre queimador, não estocador. Muito bom. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Daniel. Pães de fermentação natural ajudam a manter o peso? Qual a sua opinião? Então, vamos lá. Se a pessoa já está dentro do peso, sim, pode ser incluído, desde que a pessoa não tenha doença celíaca, por exemplo, não tenha uma sensibilidade ao glúten não celíaca, mas sim, tem melhor digestibilidade, tem uma carga glicêmica um pouco menor por conta desse processo de fermentação. Fermentou 4 horas ou fermentou 24 horas. Isso faz total diferença também. Tá. É aquele de fermentação natural industrializado, que não é legal, ou é o de fermentação natural realmente que você fez em casa, você comprou de uma pessoa que realmente tem todo esse cuidado de pegar esse fermento de 12 a 24 horas. Tudo isso faz diferença no pão. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá. Ângela, obrigada, um beijo. Quando começa a fazer alguns desses hábitos, como por exemplo jantar cedo, depois de um tempo meu corpo parece que entra em choque. Me dá muito mais vontade de comer qualquer coisa, saudável ou não, antes de ir deitar. Por que isso acontece? Então, quando você come mais cedo, né, naturalmente, você também tem que dormir mais cedo, porque senão você desperta essa vontade de comer, que é natural da noite. É natural da noite. E aí você pode, sim, colocar uma bananinha quente, comer 2 kiwis, comer frutas vermelhas, que são coisas que vão favorecer aí uma qualidade do sono. Então, não tem tanto problema. Se você não estiver fazendo jejum intermitente, não tem problema você comer um kiwi à noite, né? Não vai prejudicar a sua dieta. É bom à noite, não é? Sim, sim. Qualquer fruta vermelha, fruta roxa, né? Vai ter essa capacidade de melhorar a qualidade aí do sono. Então, não tem problema e é natural fazer, sim, uma ceia, pode fazer. Temos um minutinho, mas Glaucia perguntou, e para quem gosta de um docinho à noite, ali antes de dormir, e quer ser magro? Eu vou completar a pergunta dela, e quer ser magro? Cara, à noite, o que eu indico aos pacientes é fazer a banana quente com canela, derreter um quadradinho de chocolate, mas um chocolate de qualidade. Tem pessoas que com chocolate amargo ficam despertas, eu fico super desperta, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Pode ser que você em casa também tenha que tomar cuidado com isso. Mas dá para fazer a banana quente, a maçã quente com canela, a pera quentinha, dá para consumir 3 damascos, né? Então são coisas que você dá para incluir e que dá uma tapeada. Eu gosto da ameixa. Tem pacientes que eu coloco a aveia, então faço lá um mingauzinho, né? Não um bowl de mingau, né, meia xícara de mingau, e aí você pode colocar um pouco de cacau, ou canela, ou coco, ou fazer no chá de erva doce, que eu gosto bastante. Mingau no chá de erva doce com canela. Olha que delícia. Fica bem magrinha. Fernanda Paolucci arrasou, depois pensem a respeito de todos esses itens e comportamento, né? Vê o que você se identifica que você está fazendo, que está muito longe. E, claro, procure sempre um profissional para cuidar de você. Vou deixar o Instagram da Fê, @doutorabreviadofernandapaolucci.nutri, @doutorabreviadofernandapaolucci.nutri. E o telefone da clínica 3884-7612, 3884-7612. Muito obrigada sempre. Beijo, meninos. Obrigada. Até amanhã, 12:30. Tô te esperando.